Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo, mais uma aula da Fisiologia Animal Comparada. Hoje vamos falar sobre os músculos de vertebrados. A abordagem de hoje tem a ver com a parte de locomoção. Então, os movimentos, no caso, são associados à locomoção. Tá? E animais que estão fixos também apresentam movimentos. Por exemplo, eles têm que passar a água sobre as brânquias. Então é uma maneira que tem que ser feita. E na parte do músculo de vertebrado, nós vamos falar basicamente do músculo esquelético. Então, no processo de excitação do músculo esquelético, o impulso nervoso ele chega na junção neuromuscular, que é a junção entre o neurônio motor e o músculo, e a fibra muscular, e vai então ocorrer um aumento da permeabilidade ao cálcio. Com isso vai entrar cálcio no botão terminal, ou seja, no final ali do neurônio, né, no final do axônio, e vai haver liberação do neurotransmissor por esse botão terminal. O neurotransmissor é a acetilcolina, está ali abreviado como ACH. A acetilcolina vai se ligar a um receptor no sarcolema, ou seja, na membrana da fibra muscular, e lá vai aumentar a permeabilidade ao sódio. Também aumenta a permeabilidade ao potássio, mas principalmente ao sódio. Tá? Então vão abrir canais que são canais chamados ligando dependentes. E isso vai levar então a um desenvolvimento do potencial de ação no músculo. Então aqui nós temos nesse desenho, está mostrando aqui o neurônio motor com o final, né, do axônio, tem várias ramificações, e aqui numa delas aparece aqui o botão terminal com os neurotransmissores contendo acetilcolina, e aqui a membrana da fibra muscular. Tá? Vejam que é uma junção neuromuscular por fibra muscular. Então um neurônio vai inervar várias fibras musculares. Aqui então nós temos o botão terminal, o terminal axônico do neurônio motor. Aqui chega o potencial de ação, promove a abertura de canais de cálcio, que são voltagem dependentes. Tá? Então quando ocorre o potencial elas abrem. Então vai entrar cálcio, porque tem mais cálcio fora do que dentro. E a entrada de cálcio, então, vai fazer o quê? Vai fazer com que haja a liberação da acetilcolina. A acetilcolina, ela cai, então, na fenda, é o espaço entre o neurônio motor e a fibra muscular. Por difusão, vai chegar no receptor. No caso aqui, no receptor, é um receptor chamado do tipo nicotínico. Então, aparece aqui, ó, a acetilcolina se ligando no receptor, e a ligação com o receptor promove então a abertura desse canal aqui, onde vai ocorrer principalmente entrada de sódio. Ocorre também uma pequena saída de potássio, mas basicamente entrada de sódio, o que leva então a uma despolarização da fibra, ou seja, inicia o potencial da fibra muscular, que vai levar à contração. Aqui temos um desenho mostrando a estrutura do músculo esquelético. Então aqui está aparecendo, seria numa rã, né? Mas a estrutura é semelhante para todos os vertebrados. Né? Então existe um fascículo muscular, tá? Que é um feixe de fibras, a fibra muscular, né? Que seria a célula no caso, né? E a fibra então contém, então aqui ó, tem um fascículo, aqui uma fibra muscular, e a fibra muscular, por sua vez, contém várias miofibrilas. Então aqui temos uma miofibrila isolada. E as miofibrilas contêm aqui, a intervalos, sarcômeros ao longo da miofibrila. Tá? O sarcômero, então, é a unidade funcional do músculo. Nós vamos ver como funciona, e daí temos uma ideia de como é que é a contração muscular. Então, no sarcômero existem filamentos grossos e filamentos finos. Os filamentos grossos são compostos por miosina,
principalmente, e os filamentos finos têm uma das proteínas mais importantes, é a actina. Na miosina existe uma parte dela que é chamada de cabeça, que possui uma atividade ATPásica e um local de ligação com a actina. Vamos ver depois como é que é. Então aqui nós temos, ó, os sarcômeros são delimitados pelo disco Z, que aparecem aqui, ou linha Z, se quiserem considerar em duas dimensões. Aqui o filamento grosso e aqui os filamentos finos. Então, filamento grosso contém miosina, certo? Vejam aqui teria a cabeça da miosina. Então aqui a parte central do sarcômero. Veja que as cabeças estão sempre voltadas para a parte central do sarcômero. E aqui o filamento fino, que tem a proteína actina. Cada bolinha dessas é uma actina, formando então dois cordões de actina entrelaçados. Existem outras proteínas que eu vou falar depois. Então aqui está mostrando o filamento grosso, mostrando aqui uma molécula da miosina, aqui as cadeias leves, a cabeça da miosina, e aqui um local para ligação da actina, onde vai se ligar com a actina, e aqui para ligação com o ATP. Vamos ver depois para que serve tudo isso. Bem, como é que é o mecanismo de contração, então? A cabeça da miosina, ela vai se ligar à actina. A cabeça da miosina puxa a actina para o centro do sarcômero, ocorre então um deslizamento dos filamentos finos em relação aos grossos. Então a contração. Se a cabeça da miosina soltar a actina, vai ocorrer o relaxamento. Certo? O relaxamento é um processo passivo. A contração através do deslizamento dos filamentos finos, sendo puxados pela miosina, e o relaxamento é quando a miosina solta a actina e o músculo, por elasticidade, volta ao comprimento de repouso. Então aqui o sarcômero do músculo relaxado, vejam aqui a distribuição. No músculo contraído, ocorreu o quê? As miosinas puxaram a actina para o centro do sarcômero. Veja que os filamentos finos estão aqui, ó, mais para o centro do sarcômero. Então diminui aqui o comprimento do sarcômero. Como tem um ao lado do outro, diminuindo o comprimento do sarcômero, diminui as miofibrilas. Diminuindo as miofibrilas, diminui as fibras. Diminuindo as fibras, diminui o músculo. Então o músculo encurta. Essa é a contração. Aqui está mostrando então a cabeça da miosina se ligando à actina e faz esse movimento aqui, ó, para puxar. Então, ó, liga aqui, puxa para cá, certo? Então está fazendo está puxando o filamento fino. Bem, mas quando é que vai ocorrer esse processo de ligação da actina com a miosina? O que isso tem a ver com aquele potencial de ação que nós mostramos antes? Então agora vamos ver a relação. Mas antes preciso apresentar umas outras, então eu chamo desse item regulação da contração muscular, onde nós apresento então mais duas proteínas que estão no filamento fino. A tropamiosina, que aparece aqui, certo? Então, no repouso, a tropamiosina está cobrindo aqui, ó, o sítio de ligação da actina com a miosina, certo? Aqui, ó, sítio de ligação da miosina. Está coberto pela tropamiosina. Então, no repouso, a miosina não consegue se ligar com a actina. O filamento fino tem também uma outra proteína, que é a troponina. Está dividida em 3 subunidades. A troponina I, que inibe a ligação actina-miosina. A troponina C, que vai se ligar ao cálcio, ou o cálcio vai se ligar a ela. E a troponina T, que é ligada à tropomiosina. Certo? Então aqui, ó, troponina C, troponina I, troponina T. Uma outra estrutura que é importante conhecer antes de explicarmos essas relações todas é o sistema sacrotubular, que ele é composto pelo retículo sarcoplasmático, que aparece aqui em azul. Vejam aqui estão as miofibrilas. Então aqui em azul está o retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático é uma reserva de cálcio. Tem bastante cálcio aqui dentro. E ele apresenta os canais de ranodina, que são canais para cálcio. O sistema sacrotubular contém também os túbulos transversos, ou túbulos T, que aparecem aqui em verde. Vejam que eles são
ó, eles aparecem aqui um buraquinho aqui na membrana, no sarcolemma, eles são nada mais do que um prolongamento da membrana, certo? São invaginações da membrana. Então eles atravessam transversalmente toda a fibra muscular. E esses túbulos transversos possuem os receptores de dihidropiridina, que são voltagem dependentes. Muito bem, vamos juntar tudo agora. Então aqui aparece aqui o neurônio motor, aqui nós temos a junção neuromuscular, está ampliada aqui, potencial de ação, liberação da acetilcolina através do processo que nós vimos antes, ligação com o receptor, a entrada de sódio principalmente, potencial de ação. Certo? Então inicia aqui na membrana da fibra do sarcolemma e vai se propagar através do túbulo T, que é simplesmente é uma invaginação da membrana. Então esse potencial aqui, essa mudança de potencial se propaga, atinge o receptor de dihidropiridina, que é o DH que está aqui. Certo? O receptor de dihidropiridina sendo ativado, ele vai abrir os canais de ranodina, que são canais de cálcio. Cálcio, que está aqui dentro em grande quantidade, vai ser liberado por citoplasma. E aí vai ocorrer o quê? Ele vai se ligar com a subunidade C da troponina. Vamos ver nos próximos desenhos aqui. Aqui. Então aqui, ó, é o túbulo T, certo? Aqui o receptor de dihidropiridina. Tá? Então, uma variação da voltagem vai ativar o receptor de dihidropiridina, vai abrir o canal de ranodina, aqui tem um receptor de ranodina, e o cálcio que está aqui no retículo sarcoplasmático, ele vai sair pro citoplasma, ou sarcoplasma, que é o citoplasma da fibra muscular. Aí o que vai acontecer aqui, ó? Então aqui nós temos, se não tem pouco cálcio no citoplasma, o músculo está relaxado, a tropomiosina está cobrindo o sítio de ligação actina-miosina, certo? Muito bem. Aí, quando o cálcio aumenta no citoplasma, vai acontecer o quê? O cálcio vai se ligar com a troponina. Isso vai fazer o quê? Com que haja uma mudança no formato da troponina, puxa a tropomiosina, deixando livre o sítio de ligação actina-miosina. E isso também vai inibir a ligação, vai desativar aquela inibição da subunidade I da troponina. Então isso tudo permite a ligação actina-miosina e ocorre então o movimento da cabeça da miosina puxando o filamento fino em direção ao centro do sarcômero. E temos então a contração. Certo? Então aqui mostra, ó, actina, tropomiosina e a troponina. E aqui a miosina. Tá? Então, no repouso, não consegue ligar, tem tudo isso aqui cobrindo. Com a ligação do cálcio na subunidade C da troponina, então remove a tropomiosina, deixando o local de ligação descoberto, certo? Cabeça se fixa e o filamento desliza sobre o grosso. Tá? Vejam aqui, ó. A mudança na troponina arrasta a tropomiosina, porque tem uma parte da troponina T está ligada à tropomiosina, então arrasta a tropomiosina. E no relaxamento, então o que acontece? Vai cessar o estímulo nervoso, ou seja, não tem mais liberação da acetilcolina, vamos fechar os canais de cálcio no retículo sarcoplasmático, uma bomba de cálcio, a cálcio ATPase, vai recolocar o cálcio no retículo sarcoplasmático, reduz cálcio no sarcoplasma, a troponina C solta o cálcio e a tropomiosina então volta a cobrir o sítio de ligação actina-miosina. A miosina não consegue mais se ligar com a actina e o músculo então vai relaxar pela sua própria elasticidade, certo? Não há aqui liberação de um neurotransmissor inibitório para provocar relaxamento. Simplesmente é interrompida a estimulação. Bem, o músculo necessita de uma energia para contração. E aqui no caso vamos demonstrar a energia do ATP. Certo? Então vamos começar aqui na primeira fase. Nós temos o que? Aqui a miosina e a actina. Certo? Então aqui temos um local de ligação para o ATP na cabeça da miosina,
certo? Então, primeiro o ATP ele vai se ligar aqui na cabeça da miosina, certo? Aí acontece o quê? A hidrólise do ATP em ADP mais P. A energia da ligação fosfato fica disponível, mas ainda não foi utilizada. Aqui ainda temos a energia, a miosina se liga à actina, certo? Houve aquele deslocamento da própria miosina, etc. E aí se liga. Só que a energia da ligação fosfato vai ser gasta só quando ocorre o movimento da cabeça da miosina. Tá? Aí então nós temos o movimento da cabeça. Aí então o gasto da energia do fosfato. Certo? Aí acontece o que? A miosina continua ligada com a actina. Certo? Para que a miosina solte a actina, tem que haver ligação de uma nova molécula de ATP. Certo? Se não houver ligação do ATP, a miosina continua ligada à actina. Isso é o que ocorre, por isso que ocorre o rigor mortis, aquela rigidez cadavérica, depois que um animal morre, algumas horas depois, o corpo fica todo duro. Por que isso? Porque logo que o animal morre, ainda tem ATP armazenado no músculo. E aí o metabolismo vai funcionando ainda, não, só que o animal não produz mais, já morreu. E algumas horas depois, dependendo da temperatura, de quanto exercício o animal fez, acaba o ATP e a miosina que estiver ligada à actina vai permanecer ligada. Certo? Então fica ali duro, não, ficam os membros todos rígidos, porque nós não ficou paralisado naquela posição. Aqui temos mais detalhes sobre essa parte de consumo de energia, né, gasto de energia. Então nós temos aqui as fontes de ATP, certo? Então temos a reserva do ATP mesmo, do músculo, muito pouco, creatina fosfato ou fosfocreatina. O que vai fazer então? Para a contração precisa do ATP, certo? A fosfocreatina vai fazer o quê? Vai fornecer o fosfato para formar ATP a partir do ADP. O músculo tem também glicogênio. O glicogênio, através da glicólise, vai quebrar em glicose. Aí teremos a glicólise, que é a produção de energia sem uso de oxigênio. Então, uma via anaeróbia. Também vai levar à formação de ATP. Tá? Só que tem como resultado formação de ácido lático. Uma outra via de formação de ATP através da fosforilação oxidativa. Perdão. Veja que aqui só está utilizando glicose. Aqui vai utilizar glicose, no caso carboidratos, pode utilizar aminoácidos, ácidos graxos. Tá? Então são vias para a formação de glicose e depois ser utilizar na fosforilação oxidativa. Nesse caso, existe a necessidade de usar oxigênio. Certo? E aqui mostrando a causa ATPada por relaxamento. Aqui o sangue, então, para fornecer glicose, oxigênio, ácidos graxos para continuação da contração. Certo? Vamos ver com mais detalhes alguma coisa aqui. Então, a glicólise e o metabolismo aeróbio, seria a fosforilação oxidativa, veja a diferença. Sem oxigênio, 2 ATP por molécula de glicose. Nesse aqui são 36 ATP. Mas a taxa de produção de ATP aqui é rápida e aqui é lenta. Então, se é um exercício mais intenso e rápido, vai utilizar principalmente a via glicolítica, anaeróbia. Se é um exercício mais prolongado, então é uma via mais lenta. Então, utiliza o aeróbio. Não vai oxigênio, aqui só carboidratos e aqui carboidrato, lipídios, aminoácidos. Aqui é só o que tiver armazenado no músculo para a via glicolítica e aqui é o que tiver armazenado e também mobilizado. Vem da onde? Vem do sangue, de outras reservas energéticas do corpo. Esse gráfico mostra aqui a recuperação do sistema energético após um exercício.
Então aqui temos o período de exercício e o período de recuperação. E aqui o consumo de oxigênio, certo? Então esse nível de oxigênio aqui representa quanto oxigênio é necessário. No momento que estabiliza aqui, indica quanto de oxigênio é necessário de consumo ou de captação de oxigênio para aquele exercício, naquele ritmo, certo? Agora veja o seguinte, o exercício começou nesse momento aqui, ó. A captação de oxigênio não chegou imediatamente naquele nível, tá? Então o que acontece? Quando um animal inicia um exercício, ele aumenta gradativamente, dentro de 1 minuto mais ou menos, dependendo da intensidade do exercício, ele aumenta a captação de oxigênio, ou seja, a taxa de respiração. Ele começa a respirar mais rápido, começa a bater mais rápido o seu coração, certo? Demora meio minuto, 1 minuto para chegar naquele nível necessário, certo? Quando o animal começa a correr, não é imediatamente que ele aumenta a ventilação e o batimento cardíaco. Então, temos não usou oxigênio aqui. E de onde veio essa energia, então? Veio através da via anaeróbia, certo? Então, o que vai acontecer no final do exercício? O animal vai, logo que termina o exercício, ele vai diminuindo a captação de oxigênio, mas não cai abruptamente ao nível de repouso, aqui, resting, repouso, certo? Por quê? Ele tem que primeiro ter uma recuperação rápida, vai repor reserva de oxigênio, reserva de ATP, reserva de fosfocreatina, certo? Então toda a energia armazenada, nessas que são mais rápidas de serem fornecidas, da ATP direto e fosfocreatina, tem que ser recompostas. Então gasta oxigênio para isso, certo? Depois veja que fica durante um longo tempo, vários minutos, um pouquinho acima do repouso. Para quê? Para ver a degradação do ácido lático que foi formado quando utilizou aqui, ó, a parte anaeróbia, certo? Então no final do exercício temos sempre um débito de oxigênio. Quanto mais intenso for o exercício, se iniciou intensamente o exercício, maior é o débito de oxigênio. Se a intensidade do exercício vai aumentando gradativamente, o débito de oxigênio é menor. Bem, tipos de fibras musculares esqueléticas. Então, diferentes tipos de fibras podem ser identificados com base em velocidade máxima de encurtamento, rápida ou lenta, e principal via para formar o ATP, se é oxidativa ou glicolítica. Então, existem 3 tipos de fibras musculares esqueléticas: lenta oxidativa, rápida oxidativa e rápida glicolítica. Então, aqui a cor, aqui, ó, vermelho, branca, branca comparativamente com as outras duas, certo? Suprimento sanguíneo, numeroso, aqui menor, tá? Porque a via glicolítica não usa oxigênio, então também não tem por que ter muito suprimento sanguíneo. Tem menos sangue, então tem menos mioglobina, certo? Que é o pigmento que contém oxigênio, que nós vimos nas aulas anteriores. Então, e é o que dá a cor vermelha, certo? Por isso que a cor é mais esbranquiçada. Grande número de mitocôndrias, certo? Na oxidativa, porque a mitocôndria usa oxigênio para a produção de energia, aqui reduzida. Glicogênio, baixo, intermediário, alto, porque aqui vai utilizar basicamente o glicogênio para a produção de energia. Tá? Metabolismo oxidativo, glicolítico. Velocidade de contração, a lenta é lenta, a rápida oxidativa é rápida e essa aqui rápida também. Velocidade e fadiga, quanto tempo demora para chegar na fadiga? Aqui demora bastante, aqui demora intermediário entre as duas, entre essas 3, né? E essa aqui cansa mais rápido. Força de contração, pouco potente, potência média e muito potente, que desenvolve mais força rapidamente, para exercícios rápidos, então, certo? Só que cansa rápido, certo? Então aqui, continuando aqui, né? Aqui dando alguns exemplos, certo? Aqui já tinha naquela tabela, mas vamos lá. Contração rápida glicolítica, ATP por glicólise, né? Via glicolítica,
fadiga rápida, pouca mioglobina, retículo sarcoplasmático grande. Por quê? Para liberar cálcio rápido para toda a fibra e promover rapidamente a contração. Bastante miosina, ATPase e glicogênio. Exemplos aqui: músculo branco do peito de galinha, músculo de natação rápida dos peixes, daquela cor são mais branquiçados. Aqui, perdão, miosina, certo? Alta quantidade de miosina para promover rápida contração. Contração rápida oxidativa, ATP, fosforilação oxidativa, maior resistência à fadiga que a anterior. Alta quantidade de mitocôndrias e mioglobina. Músculo do voo de aves, que fazem migração, certo? Porque aí precisa voar bastante. Músculo de natação rápida dos peixes, como o atum. Aí tem uma natação rápida, mas prolongada, certo? Isso aqui natação rápida, mas são natação, digamos, rápida, né? Pequenos pulsos de natação. E de contração lenta, que são os mais resistentes à fadiga, tem grande quantidade de mitocôndrias e mioglobina, pequeno retículo sarcoplasmático comparativamente, e desenvolve uma força cerca de 10 vezes menor que as rápidas. Músculos posturais, ou seja, para manter a postura do corpo, e músculo para a natação lenta dos peixes, certo? Então tem uma cor mais avermelhada, contração mais lenta, mas fadiga mais lenta também. E aqui no último diapositivo, só para mostrar aqui, então aparece fibras oxidativas lentas, tá? Veja a cor mais escura. E aqui fibras rápidas glicolíticas, são mais claras, certo? Do que as outras. Muito bem. Então, 3 tipos de fibras que foram descritos para vocês.